Glória seja dada ao Senhor, amém? Amém. Que bom estarmos juntos na casa do Senhor, meditando, louvando, celebrando, cultuando o nosso Deus. Ele é o único digno de tudo isso. Nós louvamos a Deus por cada irmão, cada irmã que está aqui, de longe, de perto. Bom rever a irmã, hoje conhecendo também seu neto. Seja bem-vindo em nosso meio, Tiago. Deus seja louvado. A gente foi ministrado muito ontem de manhã, ontem à noite, hoje de manhã. Tivemos momentos muito especiais ali no acampamento batista, pioneiro lá em Bozano, perto de Juí. E gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração semana passada e que hoje nos serve para a meditação. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Nós já estudamos aqui sobre moldados por Deus, o capítulo 4, versículo 18 até o final, versículo 31. E hoje eu gostaria de retroceder nesse capítulo e pegar do versículo 1 ao 9. Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao 9. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso em tua mão? Moisés respondeu: Uma vara, um bastão. O Senhor lhe ordenou: jogue-a no chão. Ele a jogou no chão, e ela se transformou-se numa cobra, e Moisés fugia dela. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a, e ela transformou-se numa vara de novo. Para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, te apareceu. Disse-lhe ainda: Mas o Senhor. Agora coloque a sua mão no peito. Ele colocou a mão no peito, e quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo, e quando a tirou, ela estava como o resto do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses dois sinais, nem atenderem a tua voz, pegarás água do rio e derramarás sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos com os nossos lábios, com ofertas e dízimos que trazemos à tua casa e aqui te cultuamos. Fala ao nosso coração agora também através da tua santa palavra. Assim como o Senhor chamou Moisés, o Senhor também tem nos chamado para andar contigo com um propósito. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir esse propósito e entender esse chamado do Senhor na nossa vida. Senhor amado, que o exemplo da vida de Moisés nos ensine a também não dar desculpas, mas ser submissos e obedientes ao Senhor. Pedimos por isso, Senhor, que este momento não seja apenas um momento de descobrir coisas, questões bíblicas, mas que seja um desafio para nós, a tua palavra.
Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. O exemplo da vida de Moisés é para nós também o exemplo do nosso chamado. Deus nos chama. Quem é Moisés? Moisés é um homem nascido de uma família da tribo de Levi, circuncidado ao 8º dia, que recebe um nome, mas que recebe o seu nome definitivo de uma mulher egípcia, que deu a ele o nome de Moisés, tirado das águas. Moisés foi criado dentro de casa, no 8º dia ele foi circuncidado, recebeu o seu nome, mas no 3º mês a mãe percebeu que a goela dele era muito forte. E com medo de perder o seu filho para a morte, ela o entregou no rio. Mas estrategicamente ela colocou ele perto de onde a filha do faraó estaria. E quando a filha do faraó olha para aquele cesto e vê o menino, ela percebe que era um menino dos israelitas, porque ele era circuncidado. Ele volta para a casa de Joquebede, que cria ele, a própria mãe, agora ganhando para criá-lo, junto com a educação do seu pai, Amrão, juntamente com Arão, seu irmão, 3 anos mais velho que ele, e Miriam. Ele cresce até ser desmamado. Ele vai para o palácio. Ele é criado dentro do palácio como um príncipe. Moisés perdeu o seu nome que os seus pais lhe haviam dado. Moisés perde sua família. E agora é criado por pessoas estranhas. Numa cultura estranha. No meio de um povo estranho. Cheio de ídolos e falsos deuses. Moisés cresce em todas as artes. Se você conhece o testemunho de Estevão em Atos capítulo 7, você vai ver um pouquinho a partir do versículo 20, quando ele começa a falar de Moisés. Moisés recebe todas as instruções cabíveis para um príncipe. Moisés recebe das mãos da sua mãe ou do próprio faraó um cetro de príncipe. Estevão diz que Moisés era poderoso em obras. Um príncipe tinha o papel de não simplesmente sentar no trono e dormir a hora que quisesse e acordar tarde. Um príncipe trabalhava duro. Moisés foi criado como um príncipe, governando para um povo que oprimia a sua nação. E aos 40 anos, então, ele resolve voltar para visitar os seus parentes, claro, sua mãe, seu pai, seus irmãos. E nessa visita ele vê um dos seus compatriotas sendo maltratado por um soldado, um oficial egípcio, e Moisés, por ter aprendido a arte da guerra, Moisés tira a vida, talvez usando um bastão, tira a vida daquele egípcio e esconde ele na areia. Mas aquele próprio que ele havia liberto, dedura ele para o faraó. E ele é obrigado a fugir. Moisés chega numa terra estranha, com todo o ímpeto da sua habilidade bélica de lutas, ele defende 7 filhas de um homem chamado Jetro, ou Reuel, que significa amigo de Deus. E elas retornam para casa mais cedo, porque não era o hábito, não era o costume delas chegar naquela hora, porque os outros não deixavam elas dar água para as ovelhas antes deles. E de repente elas chegam cedo em casa e o pai fica espantado. Ah, foi um egípcio que nos ajudou. No capítulo 2 você tem a história de Moisés. Moisés então se casa, passa a viver de favores na casa de um midianita. Moisés se casa com Zípora e trabalha pelo pão de cada dia. Moisés trabalha 40 anos, não tem uma ovelha.
Diferente de Jacó, que trabalha há 14 anos só para ter a esposa. E 6 anos ele fica rico. O que aconteceu com aquele homem vigoroso, cheio de ideias, hábil, cheio de instrução, com a cabeça cheia de conhecimento? Aquele homem se torna um homem depressivo, um homem que não quer levantar mais a cabeça. O homem que circuncida o seu primeiro filho, Gerson, mas provavelmente ele não circuncidou Eliezer, porque nesse mesmo capítulo 4, no versículo 24, nós vemos ele circuncidando o seu segundo filho. O homem que todo dia ele sabia quem ele era, mas por causa da frustração, por causa do seu passado, por causa do seu coração ferido, ele perdeu as esperanças. Quantos de nós já passou por momentos difíceis na vida em que nós perdemos o nosso norte e perdemos a esperança? Esse é o Noé. Esse é o Moisés, perdão. Esse é Moisés. Homem escolhido por Deus, e ele entendeu que ele era o escolhido de Deus, mas que não foi entendido pelo povo. 40 anos depois, Deus aparece para ele e diz: Moisés, você é o homem. Eu não sei, mas eu creio que passou na cabeça de Moisés: Deus, o senhor está atrasado 40 anos. Quem sou eu? Essa primeira desculpa, se você olhar no capítulo 3, você vai ver essa primeira desculpa dele. Diz: quem sou eu? Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? No versículo 12, Deus diz: eu vou contigo. Aí ele pergunta: quem é o Senhor? Porque quando eu chegar lá e falar para os meus compatriotas que Deus, o Deus dos meus antepassados, dos nossos antepassados, me enviou, e eles perguntaram: como é que é o nome dele? Quem é você? Em outras palavras, Moisés está perguntando: quem é você? E Deus diz: eu sou o que sou. Vai lá e tira meu povo. A terceira desculpa de Moisés está aqui no capítulo 4, versículo 1, ele diz: eles não vão acreditar. Moisés diz primeiro: quem sou eu? Depois ele pergunta para Deus: quem é você? Quem é o Senhor? Depois ele diz: eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar. Então, para que Moisés não tivesse dúvida do seu chamado e aqueles a quem ele anunciaria o chamado de Deus e a libertação, crescem que Deus o havia chamado. Ele dá 3 sinais. O primeiro sinal é o bastão. O segundo sinal é a mão. O terceiro sinal é a água que se transforma em sangue. O primeiro sinal, ele retorna. O segundo sinal, ele retorna. O terceiro, não. O primeiro sinal está relacionado com o passado. O segundo sinal está relacionado com o presente. E o terceiro sinal está relacionado com o futuro. É lá no Egito que você vai tirar a água do rio e vai derramar na terra. Moisés estava preso ao passado, à frustração, a tudo que tinha acontecido, dia e noite. Ele tinha tempo para pensar. Cuidar de ovelhas, às vezes, é você sentar e esperar que elas pastem. Você não pode mastigar para a ovelha. Você pode conduzir ela aos pastos, onde ela precisa comer. Você pode conduzir para as águas, mas é ela que precisa beber. Eu posso trazer a melhor pastagem aqui, mas se você não tiver apetite de comer, você vai sair daqui com tanta fome quanto você entrou nesse lugar. Eu posso te levar para as águas calmas, fresquinhas. Mas se você não beber, você vai morrer de sede. Não é isso que a gente diz? Estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. A gente é meio dramático, não é?
Não, não é que é dramatismo. No final das contas, se você não comer e não beber, você morre. É essa a realidade. Deus chama Moisés, Moisés, o que é isso na sua mão? Para de olhar para o passado, para de lamentar o passado, para de olhar para você. Segundo sinal, Moisés é chamado por Deus para olhar para a sua mão. Deus diz, olha para você. Moisés coloca a mão e tira, ela está leprosa. Deus está dizendo, Moisés, é desse jeito que você está se vendo. Agora, eu tenho o poder de curar. Você perguntou quem sou eu? Você eu sei quem é. Mas eu quero que você experimente o meu poder. Coloque a mão de novo no peito. O primeiro sinal está relacionado ao pecado. Quem matava tinha que morrer. Nesse mesmo capítulo, Deus diz para Moisés, Moisés, versículo 19, o Senhor disse também a Moisés, vai, volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar a tua vida. Moisés, eu cuidei, eu estou no controle. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Nós é que somos apressados. Mas Deus não usa o nosso relógio. Ele é dono do tempo. O primeiro sinal lembra do pecado, e o pecado nos lembra da serpente lá no jardim que enganou nossos pais. E é interessante a gente olhar para esse texto porque a serpente começa a correr atrás de Moisés. Números 32, versículo 23, nos diz que se nós pecarmos e não nos arrependemos, o nosso pecado nos alcançará. Várias pessoas não creem em Deus, mas algumas delas que são sábias, elas chegam à seguinte conclusão: eu posso fugir de tudo, mas eu não posso fugir da minha consciência. Ela me acusa e me acompanha dia e noite. Não sei vocês, mas quando eu vou dormir comigo. Mesmo quando eu vou pescar sozinho na beira do rio, estou lá sozinho e eu estou comigo. A minha consciência está comigo, não adianta eu fugir, não adianta eu colocar um tapume. A serpente nos lembra aquilo que pesava contra mim, a minha morte, o meu pecado. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. O pecado gera em nós enfermidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, Pedro fala que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Quem cura é o Senhor. O que Deus está dizendo para Moisés, Moisés, você acha que você não é ninguém, mas eu vou usar você. Moisés olha para si mesmo o tempo todo, todos os dias, e não vê esperança. Mas Deus que chama, o Deus que capacita, Ele está dizendo, Moisés, eu sou o poder na sua vida. Moisés olhava para aquele bastão e talvez se lembrava do cetro de governo que ele tinha como príncipe sobre o povo. E agora ele tem um bastão que cuida de ovelhas, animais irracionais. Moisés diz, eu não sou ninguém. E Deus diz, bom, você pensa de si mesmo que você não é ninguém, mas está vendo essa vara na sua mão? Eu sou tão poderoso. Você perguntou quem sou eu? Eu sou tão poderoso, eu sou o Todo-Poderoso. Porque até esse momento a Bíblia nos diz que Deus era conhecido como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu vou usar essa vara que você está segurando aí para libertar o povo.
Você acha que você não é ninguém? Eu vou usar essa vara, que é menos do que você. Eu vou usar você só para segurar ela. Já que você não se acha capaz de eu usar você, eu vou usar essa vara. E com essa vara você vai fazer os sinais. Nós nos colocamos muitas vezes num lugar muito inferior do qual Deus nos coloca. Isso insulta Deus. Porque Deus não morreu por uma vara. Jesus naquela cruz morreu por nós. O valor que Deus dá a nós é um valor que nós não podemos alcançar, nem com ouro, nem com prata, ou com pedras preciosas. Foi pelo precioso sangue de Jesus que Ele nos libertou. A vara é o eco das lembranças de Moisés. É o seu pecado que o alcança. Mas Deus é poderoso para transformar e curar a nossa memória. A mão era como Moisés se enxergava. Se nós temos o passado, nós temos o presente, nós temos também o futuro. O terceiro sinal é a água que se transforma em sangue. Esse sinal seria praticado lá na terra do Egito. Não era no deserto de Midian, na Arábia. Era na terra do Egito. O Filho de Deus veio a este mundo e aqui ele derramou o seu sangue. Em João capítulo 19, versículo 34, quando aquele soldado fere o lado de Jesus para constatar se ele já tinha morrido de fato, porque tudo dizia que ele estava morto. E para constatar a veracidade da morte dele, ele fura o lado de Jesus e sai água e sangue. Esse é o terceiro sinal que Deus dá para Moisés. Você quer mais um exemplo? Em 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, João diz que na terra, Jesus veio em água e sangue. Então, três que dão testemunho na terra: a água, o sangue e o Espírito. Aquele sinal que Deus estava dando nas mãos de Moisés era uma profecia do que Jesus faria para nos libertar do Egito deste mundo. Do nosso pecado, do nosso passado. A Bíblia nos diz em Efésios que Deus já nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criação. Estar em Cristo não é por nosso poder, não é pela nossa capacidade, mas é por causa de Cristo. No versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, ele diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Nós já fomos abençoados. Nós não corremos atrás das bênçãos, nós servimos o Senhor que abençoa. O primeiro sinal que Deus fez para que Faraó cresce e todo o Egito foi transformar a água em sangue. O último sinal que libertou o povo de Israel da terra do Egito foi o sangue nos umbrais e na verga da porta. Tanto o primeiro quanto o 10º sinal, o sangue estava envolvido. E a verdadeira derrota do inimigo das nossas almas foi na água. O povo passou liberto e o inimigo se afogou. Deus é didático. Deus é maravilhoso. Moisés disse para Deus: quem sou eu? Moisés pergunta para Deus: quem é o Senhor? E Deus diz: Moisés, esse cajado que você está segurando, você pode pensar que esse cajado não tem o glamour, a beleza, o valor de um cetro. Mas assim como você conduziu essas ovelhas por 40 anos, e elas não eram suas, você vai conduzir o meu povo
meu povo. Não é o teu povo, é o meu povo. Você achou que o cetro governaria uma nação. Hoje você, com um cajado, conduz um rebanho. Mas com esse mesmo cajado você vai conduzir uma nação. Você vai fazer maravilhas. Esse é o nosso Deus. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Esse terceiro sinal que Deus deu para Moisés, profeticamente, foi realizado por Cristo. E profeticamente nós celebramos a ceia, apontando para aquele dia quando nós estaremos com o Senhor da glória. Assim como Moisés, com aquele cajado, conduziu o povo de Deus, tirando eles da escravidão para a liberdade, do Egito para Canaã, Deus em Cristo nos conduz à vida eterna. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés diz, olha, assim como eu, Deus vai escolher um irmão de vocês, no meio do povo, que vai ser semelhante a mim, e esse vocês devem seguir. No dia da transfiguração, Jesus está no alto do monte, Moisés e Elias aparecem a Jesus, Pedro, Tiago e João estão lá, esbabacados, vendo aquela maravilha, e Pedro fala assim, Senhor, que bom a gente estar aqui, vamos fazer 3 tendas, e Jesus disse, vamos descer, que o povo está lá embaixo, precisando de libertação. E quando eles descem, encontram um menino endemoniado, que os discípulos não puderam libertar. Jesus tem todo o poder. Amém. Que honra a gente segurar o bastão, a vara. É Ele que faz a obra. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Assim como Deus conduziu o povo pelo deserto e usou aquela vara e a vida de Moisés, Deus quer usar a sua vida para libertar outras pessoas que estão presas. Presas por causa do passado, do pecado, de coisas que cometeram e estão dizendo para si mesmo, mas eu não tenho jeito, Deus não vai querer eu. Deus não vai me usar. Eu sou muito pecador, eu sou muito frágil, muito pecadora, eu não sei falar direito. Foi uma das desculpas de Moisés, eu não sei falar direito. Ele ficou tanto tempo em silêncio que ele achava que não tinha mais condições de falar. E Deus diz para ele, quem é que faz a boca? Quem é que faz o surdo, o que vê, o que fala? Não sou eu? O Senhor? Agora vai. Vai. Aonde você vai? Deus deu a direção para Moisés. É o meu povo que está lá no Egito. Se o nosso chamado ele é semelhante ao chamado de Moisés, existem alguns que ainda estão presos no Egito que precisam que alguém vá para libertá-los. E Deus vai usar a sua vida, se você aceitar o seu chamado. Talvez você vai ter que pedir para Deus, Deus, me dá um sinal, para que a pessoa creia que ela precisa ter uma comunhão contigo, que eles precisam se decidir, que precisa se arrepender. Dá um sinal. Mostra para essa pessoa que, de fato, ela precisa de Jesus. E assim como Deus foi fiel, honrou a vida de Moisés. Quando ele jogou aquela vara na terra, lá no Egito, ela se transformou, sim, em serpente. Só que Moisés agora não estava mais fugindo daquela serpente. A Bíblia nos diz que ele fez os sinais na frente do povo e o povo creu. Ele não precisava mais fugir porque ele sabia que Deus é poderoso para perdoar e limpar o seu passado. Ele não teve mais receio de tirar a mão do peito e mostrar que ele era tão pecador quanto nós somos pecadores. Mas ele sabia que Deus iria transformar aquela mão de novo. E assim como nós temos que crer que Jesus, quando derramou o seu sangue, ele nos purificou de todos os nossos pecados. E assim com esses 2 sinais, ele sabia que na hora que ele pegasse a água lá
no Egito e derramasse na terra, ela ia se transformar em sangue. O versículo 31 do capítulo 4 diz que Moisés fez os sinais diante do povo e eles creram. Creram. Então vamos pedir que Deus nos dê a direção. A gente não sabe onde, não sabe com quem, mas Deus sabe. Talvez alguém que trabalha no seu próprio ambiente de trabalho, talvez um vizinho, talvez um amigo, não sei. Talvez alguém que você nem conhece. Mas peça a Deus, Senhor, me dirige. Fala comigo como o Senhor falou com Moisés. Deus usou uma sarça queimando para falar com Moisés. Por que não pode falar com a gente? Se Deus usou um jumento para falar com um Balaão, por que não pode usar um outro para falar contigo? Nós não somos nada mais do que carentes da graça e do amor de Deus. Mas Deus quer